Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Luiz Ottoni, sou especialista aí em SEO há mais de 10 anos e aqui no canal a gente fala tudo sobre esse universo de SEO, marketing digital e também agora principalmente aí questões relacionadas à inteligência artificial e como que você pode destacar a sua marca diante da inteligência artificial, diante dessa nova mudança no formato da busca, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve se você gosta desse tipo de vídeo, porque aqui a gente tem vídeo todas as semanas. Então, sem mais delongas, bora direto pro vídeo de hoje, que você já viu aí no título do vídeo, que a gente vai falar de uma ferramenta que eu estou muito animado, que é o Profound. Pessoal, eu venho utilizando essa ferramenta há pelo menos 6 meses com um cliente específico aí que eu venho atendendo da minha carteira e é uma ferramenta genial, tá? Feita para esse novo universo da busca. Não tô sendo pago para falar sobre essa ferramenta, tá? Tô fazendo um vídeo aqui totalmente orgânico mesmo, com as minhas opiniões e a minha visão em relação ao Profound, mas é uma ferramenta que eu vejo que tem muito baixa visibilidade ainda, principalmente no mercado brasileiro. Internacionalmente eles já são bastante conhecidos, tá? Principalmente no mercado americano. Ele já tem bastante visibilidade também no mercado europeu e é uma ferramenta que ela vem se destacando porque ela vem recebendo várias rodadas de investimento, tá? Assim, coisas de bilhões e bilhões de reais que estão sendo investidas aí em grandes empresas sobre essa ferramenta, tá? Então, vamos entender o que ela faz, né? E o que por que você deveria utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia, sendo você um profissional de marketing digital ou, enfim, um empreendedor, tá? Mas de forma geral, antes da gente entrar aqui na ferramenta, por que o Profound existe, tá? O Profound ele existe justamente para você, como marqueteiro, entender qual que é a sua visibilidade ali nos mecanismos de busca das LLMs, ou seja, das IAs, e o que você pode fazer para otimizar essa sua visibilidade. Então, ele entende, através dos tópicos e da construção semântica que você quer aparecer diante do que você quer vender, né? Seja um produto ou serviço, ele entende o que é necessário para você ter mais visibilidade frente aos seus competidores. Então, se eu vendo, por exemplo, um curso de SEO, ele vai entender quais são os prompts, né, que as pessoas utilizam quando elas vão procurar sobre um curso de SEO dentro ali do ChatGPT, do Gemini, etc. Quem que aparece hoje, o que eu preciso fazer frente a conteúdo, principalmente, para ter mais visibilidade frente aos meus concorrentes, tá? Então, é bem legal. Vou mostrar para vocês aqui como que ela funciona, e aí depois a gente vai direto para a parte aqui de preços, etc, tá? Depois eu mostro para vocês essa frente. Pessoal, essa é a carinha do Profound, tá? Então, quando a gente chega aqui no Overview, que é a parte de visão geral do Profound, que seria basicamente aí a sua dashboard, é isso que você vai ver, tá? Então, quais são, né? O que são esses itens aqui? Antes da gente entender, tá? Então, basicamente, nessa parte aqui de What's New, ela te dá uma visão geral do que você poderia fazer a nível de oportunidades, né? Ou seja, coisas que você poderia fazer, como, por exemplo, fazer link building, participar ali de conversas que estão rolando dentro do Reddit, né? Dentro de fóruns, otimizar conteúdos que já estão publicados dentro do seu site ou até mesmo criar conteúdos. E o mais legal é que a ferramenta, ela realmente te ensina como fazer isso. Então, se for um outreach, né? Ou seja, se for para você mandar um e-mail, ela te ensina como mandar esse e-mail, como que você escreveria esse e-mail. Se for escrever ali dentro do Reddit, ela te ensina de fato como que você deve escrever dentro do Reddit, quais são os fóruns que você deve participar. Se for otimizar um conteúdo que já está no ar, o que você deve ter nesse conteúdo. E se for criar um conteúdo, ela te ensina também a como criar esse conteúdo e até cria o conteúdo para você. Então, nessa parte de What's New aqui, ela te traz essas oportunidades, né? E ela traz um resumo do que aconteceu. Então, por exemplo, eu tô aqui com essa conta aqui, que seria tipo uma conta da Nike, tá? Então, assim, eu não atendo a Nike, mas eu pedi aqui pro pessoal do Profound, que foi muito gentil em ceder uma conta demo aqui para eu conseguir mostrar para vocês com um histórico, porque o Profound, pessoal, é uma ferramenta que ela começa a funcionar bem depois que ela tem um mínimo histórico do seu site, do seu nicho, etc. Então, se eu criasse um projeto aqui do zero com vocês, né, eu não conseguiria já trazer tanto o funcionamento da ferramenta por si só, porque eu não teria dados também, né, para mostrar para vocês. E, obviamente, eu não posso mostrar por questão de compliance, né, o que o meu próprio cliente, como que o meu próprio cliente aparece aqui, enfim, as coisas que eu já fiz com esse cliente, mas
Então, por isso que eu pedi essa conta demo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aqui ele te dá um resumo, né? Então, aqui a gente consegue ver nesse resumo que ele dá mais ou menos uma ideia de tipo, o que vem acontecendo em relação à sua visibilidade na IA, se você aumentou, se você diminuiu, se tem tópico que aumentou, diminuiu, etc. E aí, já a gente vai mostrar, vou mostrar aqui para vocês da onde que ele baseia essa informação. E esse negócio aqui, gente, esse gráfico de Visibility Score é muito legal, tá? E uma coisa que os clientes gostam bastante é de ter esse aspecto visual da ferramenta, né? De conseguir ver se de fato eu tô aumentando a minha visibilidade ou eu tô perdendo essa visibilidade. Porque no momento que a gente tá vivendo hoje da busca, lembra que eu venho falando para vocês nos últimos vídeos que a gente vem discutindo sobre SEO, a importância que é eu acompanhar a minha visibilidade orgânica e não mais o meu tráfego. Então não confunda visibilidade com tráfego. Visibilidade é simplesmente o fato de eu ser mencionado ou ser citado frente à minha concorrência dentro dos mecanismos de busca das LLMs. Diferente de tráfego, em que para eu acumular tráfego eu preciso que as pessoas cheguem no meu site. Mas na era que a gente vem vivendo de clique zero, a gente percebe que ter visibilidade é mais importante do que qualquer coisa, do que mais que tráfego ainda, né? Então por isso que é muito importante eu ter muita visibilidade para eu conseguir atingir pessoas ali no processo todo ali de compra, né, de todo o funil, para que aí sim eu consiga trazer tráfego qualificado lá no fundo do funil. Mas percebam que esse Visibility Score aqui, o que ele está trazendo, tá? Eu tenho um Visibility Score aqui que começa lá de fevereiro, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui em dia 1º de março e a gente consegue ver que, por exemplo, a Nike, frente aos concorrentes que a gente vai ver já aqui que estão mapeados, né? Ela ganhou Visibility Score entre o dia 23 de fevereiro, né, e o dia 26 de fevereiro, e aí depois ela passou por uma perda ali, inclusive uma perda bem gradual aqui de 26 de fevereiro a 28 de fevereiro, né, então se eu estivesse atendendo esse cliente aqui, eu já tentaria investigar o que aconteceu aqui nesses 2 dias, será que é porque era final de semana, e aí de fato eles perdem visibilidade no final de semana, né, porque a gente tem menos intenção de compra, mas note que perder a visibilidade significa que essa visibilidade ela foi para outro lugar, né? Aqui eu não estou falando de intenção de compra, né? Então, e nem de tráfego. Então, essa visibilidade ela foi para outro lugar dentro do dia 26 a 28. Então, é legal eu investigar o que seria isso aqui. E aí depois eles voltaram a crescer. Mas como que o Profound sabe que isso aqui aconteceu em relação à visibilidade deles? Aí que tá o pulo do gato, que eu já vou mostrar para vocês qual que é a lógica por detrás do cálculo do Visibility Score, tá? Mas antes disso, né, só para mostrar toda a dash aqui, para a gente não pular cada etapa, então aqui eu tenho o Website Activity, tá? Esse Website Activity, pessoal, é o seguinte, o Profound, ele tem como se fosse o próprio Analytics deles. Então, tá vendo que tem aqui configurar o website? Eu consigo instalar uma tag, como se fosse uma tag do GA, dentro ali do meu site, né, das minhas páginas, ali na parte de cima da página. Claro que não é visível, né, vai no HTML. E aí, o Profound, ele consegue mapear muito bem como que os agentes das LLMs estão se comportando no seu site, né? Então, quantas vezes elas passaram pelo seu site dentro de um período de tempo, quais páginas que eles acessaram, né? Então, eu consigo começar a trazer dados primários, né? Ali para eu ter uma investigação melhor e com maior qualidade em cima de como que os mecanismos de busca por detrás, os robôs, aliás, né? Os agentes ali por detrás dos mecanismos de busca das LLMs, de fato estão acessando o meu site. Então, isso é bem interessante. Se você já vai investir numa ferramenta como essa, né, de você instalar ali no seu site. Aqui, claramente, a gente não tem, né, essa parte, porque eu não, como eu disse para vocês, né, eu não estou trabalhando para a Nike nesse momento, então eu não tenho aqui acesso a esses dados. Aí aqui eu tenho a parte de top keywords, né, que ele traz aqui quais são as queries ali que geram maior número de menções dentro do meu espaço competitivo, né, ou seja, quando eu pego Nike e pego ali os concorrentes que eu mapeei dentro aqui do projeto da Nike, esses aqui são os principais prompts, né, que aparecem ali dentro do meu segmento, né? Então aqui ele traz os prompts de acordo com o volume de busca. Não vou entrar em cada um desses aqui ainda, porque a gente vai chegar ali quando a gente for falar de prompt volumes, né? Que a gente vai analisar ali fazer como se fosse uma pesquisa de palavras-chave, mas é uma pesquisa de prompt com foco em volume, para você conseguir analisar como que esse prompt em específico ele vem se comportando a nível de intenção de busca, o que também é um diferencial do Profound versus outras ferramentas ali que trazem essa questão da visibilidade nas LLMs, tá? Então, muito legal
legal essa parte aqui, essa dash já é cheia, recheada de coisas, como vocês podem ver, de informações, né, e de insights que a gente pode tirar daqui. Bom, vamos pro próximo aqui, para a próxima opção aqui do menu, que é o Answer Engine Insights, né, que seria o AEI, né, e aí aqui, pessoal, que o negócio começa a ficar bem interessante, que eu adoro essa parte aqui do Profound, e eu tô muito animado para mostrar para vocês todos esses dados aqui que o Profound traz. Então, o que é essa primeira seção aqui do Visibility Score, tá? Lembra que eu mostrei ali o Visibility Score na Dash, né? Então aqui eu consigo ter um acesso a ele com base também em dias. Então, por exemplo, assim, eu consigo trazer aqui o meu Visibility Score dos últimos 3 meses, porque eu tava vendo ali o Visibility Score relacionado aos meus últimos 14 dias, né? Então aqui sim eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo e o mais legal, eu consigo me comparar aqui com os meus competidores para ver quem que hoje tem mais share, quem tem menos share. Então notem o seguinte, que se eu for levar em consideração esses últimos 3 meses, eu sou, dentro dos players que eu tenho mapeado, né, eu como Nike aqui, sou o que tem o maior share dentro desse mercado, né? Claro que isso tem uma variação de acordo com os prompts, que a gente já vai olhar, né? Então eu posso ser o que tem o maior share de segmento, mas pode ser que a Adidas, a New Balance, enfim, cada uma dessas marcas, elas tenham share que são mais significativos em cima de cada frente, em cima de cada prompt, tá? Então isso é muito interessante você conseguir olhar com um nível de granularidade como a gente tá vendo aqui, tá? Então aqui, como vocês podem ver, hoje eu sou, diante desse cenário que a gente vai analisando nos últimos 3 meses, eu sou como Nike quem tem o maior Visibility Score, depois vem Adidas, né, e aí depois vem New Balance, depois Puma e depois Hoka, né, que no Brasil a gente não tem Hoka, mas na Europa a Hoka é uma marca que é bem conhecida, né. E aí aqui, esse é o meu Visibility Score, e aí eu tenho também o meu Share of Voice, né, então o Visibility Score é o quanto que a Nike vem aparecendo em respostas geradas por IA, né? Ou seja, quanto que a Nike vem sendo citada nas respostas por IA, e o Share of Voice é o percentual de menções que eu tenho ali nessas respostas. Então, lembrem que uma coisa, né? Uma coisa é eu ser citado, né? Ou seja, eu ter links que aparecem nas respostas, e uma outra coisa diferente é eu ser mencionado. Mencionado, eu não preciso necessariamente ter links. Significa que eu posso simplesmente, numa resposta entre, por exemplo, uma pessoa que está procurando qual é o melhor tênis de corrida, Nike ou Adidas? Aliás, qual é o melhor tênis de corrida, né? Eu não pergunto por marca, qual é o melhor tênis de corrida? E aí o ChatGPT ele vai me dar, o melhor tênis de corrida está entre Nike e Adidas. Isso contabiliza com uma menção, ele não vai dar o tênis de corrida, ele está falando da marca, e aí ele não dá necessariamente um link, né? Então ele fala da marca sem necessariamente trazer um link, isso é uma menção. E aí isso conta como um share of voice. E aí, como vocês podem ver, hoje Nike é quem tem o maior share of voice aqui, né? E aí, seguido da Adidas e assim por diante. E aí a gente tem aqui outros 60% de share of voice que não se encaixa nesses competidores que eu tenho aqui, que também, se eu trabalhasse hoje com um cliente como esse, seria interessante a gente entender quais são esses competidores e o porquê que a gente não tem um share maior diante aqui desses competidores. E aí, claro, a gente pode ter uma variação global, né, por país aí, que depende, obviamente, de vários outros fatores que seria interessante a gente analisar e que a ferramenta ajuda a gente a entender. Então esse seria o nosso share of voice. Uma outra coisa também que é bem interessante que o Profound traz aqui é a posição média. Pessoal, posição média seria a posição média em que a gente hoje está aparecendo nas respostas geradas por IA. Então, sabe quando você procura alguma coisa ali no ChatGPT ou dentro do próprio Google, né? E aí eu tenho ali uma listagem, né, de coisas. Então, geralmente, quando você faz algum tipo de pergunta entre qual é o melhor, qual que é o produto que você recomenda, o que você recomenda em relação a isso, etc., ele geralmente vai te dar uma listagem. Aqui ele está me trazendo qual que é a posição média dentro dessa listagem que eu, como Nike, apareço em média. Então, por que isso é importante? Porque quanto antes eu apareço, né? Ou seja, quanto mais próximo da posição 1, que seria o primeiro a aparecer, melhor. Porque se eu apareço em primeiro, significa que eu tenho uma visibilidade muito forte, né? Então, que a LLM, ela já entendeu que a minha marca é a melhor, é a mais relevante. Então, ele sempre vai me citar como a mais relevante. E aí, como que eu aumento a posição média? Aliás, como que eu melhoro, diminuo essa posição média, né, para 1 aqui? E como que eu aumento a minha visibilidade, as minhas menções?
conteúdo, né? Conteúdo, off-page, né? Que seria a participação em fóruns, PR, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer que a própria ferramenta aqui traz pra gente de dicas que a gente pode fazer aqui pra conseguir aumentar essa visibilidade, tá? Então, por isso que aqui ele traz essa questão da posição média, tá? Então, eu posso inclusive comparar com o período anterior, né, que eu tenha traçado aqui, e aí ele gera esses gráficos legais aqui. Eu posso trazer também a comparação com os competidores, né? Então, tem muita coisa que dá pra gente analisar. Agora, gente, vem essa parte aqui que eu amo e que os clientes que eu levo essa ferramenta costumam amar, que é a visibilidade dos rankings por tópico, tá? Então, lembrem aquilo que eu falei no início aqui do vídeo. Uma coisa é eu ter uma visibilidade geral. Outra coisa é eu ter visibilidades por tópicos específicos, porque eu posso ter tópicos que eles são mais competitivos, né? Então eu posso ter tópicos que são mais caros, por exemplo, para eu comprar na mídia paga, ainda mais se falando aí de e-commerce. Então se eu tenho, por exemplo, igual a gente tá vendo aqui, ó, athletic wear and workout gear, né? Ou seja, coisa para eu fazer exercício, né? Então roupa de exercício e coisas para eu fazer exercício, né? Tipo itens ali para eu fazer exercício, então, tipo um peso, acessórios de forma geral, né? Uma garrafa, etc. Isso é uma coisa que, por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, a Nike tá em segundo. Por quê? Porque eu tenho a Patagônia aqui em primeiro. Que a Patagônia é realmente muito relevante dentro do nicho de wear, né? Tipo de roupa de exercício e roupa de outdoor de forma geral na Europa e no mercado norte-americano. Então, aqui, por exemplo, a Nike, dentro dos segmentos, são dois dos segmentos que a gente consegue ver aqui que a Nike perde, né? Então, Athletic Wear Workout Gear e esse aqui, né? Que é de corrida. Que a Nike só aparece aqui, ó, em quarto lugar, né? Sendo que a primeira aqui é essa outra marca, que é essa Brooks, depois a ASICS, depois a Hooks e depois só a Nike. Então, notem que eu consigo entender quais são os tópicos que são mais relevantes dentro do meu nicho ali, para mim e para os meus competidores. E quem que define cada um desses tópicos aqui? Você, né? Você junto com o seu cliente, né? A hora que você vai configurar o Profound, você mesmo define esses tópicos, tá? Que são os tópicos que são relevantes para você, que são como se fosse... Pensa que são como se fosse no SEO tradicional os Keyword Clusters. Então você primeiro define os clusters e aí o Profound ele começa a trabalhar nessa análise dos clusters para ele conseguir entender quem que são os mais relevantes dentro do seu cluster. E se você clicar, por exemplo, aqui ó, nessa flechinha para baixo, aqui eu tô clicando aqui no de basquete, o que ele vai me dar? Aqui no caso, a Nike, quando a gente fala de basquete, a Nike já é o primário, né? Ou seja, ele já é ali quem tem o maior sucesso dentro do segmento de basquete. Então, por isso que ele coloca líder aqui do lado. O que a Nike pode fazer para continuar se destacando e continuar sendo o líder de mercado? Ela pode continuar trabalhando tópicos como esses aqui. Então, como escolher sapato ali para basquete, né? Tênis de basquete de acordo com a sua posição ali no jogo. Quais são ali os melhores tênis de basquete para quem está iniciando e assim por diante, né? Então aqui a ferramenta ela começa a te trazer vários prompts, ou seja, prompts são ali as palavras-chave que as pessoas usam dentro do ChatGPT, do Gemini, etc., para que a Nike faça conteúdo para que ela continue sendo ali a líder. E se eu não fosse a Nike, se eu fosse a Adidas, ela ia fazer o oposto. Então ela ia me trazer quais são os prompts que hoje a Nike tá melhor do que eu preciso trabalhar dentro do meu site para que as LLMs comecem a me enxergar como o líder. Mesma coisa aqui, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, que a Nike não é o líder. Ó, o primeiro aqui é Where can you find sustainable, eco-friendly athletic wear? Que, gente, faz muito sentido, porque é exatamente como a Patagônia se posiciona, né? Que ela se posiciona como uma marca que ela é toda ali eco-friendly, né? Que os produtos deles são todos feitos com materiais orgânicos, recicláveis, etc. Então, hoje, isso é o que está faltando para a Nike aqui, né? Então, no caso, a Nike teria que fazer produtos meio que defendendo essa vertente, né? Que eles também têm produtos ali que são sustentáveis e que ela tem uma política de sustentabilidade, etc., assim como a Patagônia. E aí criar, obviamente, todo um marketing ao redor disso. Então, isso é muito, muito, muito interessante você conseguir extrair da ferramenta, porque isso te dá um norte incrível para você conseguir alocar o seu processo de criação de conteúdo diante de estratégia, porque se você não tem isso aqui, você não tem um norte de estratégia. Então, por isso que é muito importante você ter uma ferramenta como o Profound para te auxiliar
nesse sentido, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver, tem muita coisa pra gente olhar aqui ainda no Profound e eu vou dividir aqui a nossa playlist do Profound em alguns vídeos, porque a gente tem ali muitas coisas pra falar sobre aqui, eu não quero correr. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like aqui, porque me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo o que você tá achando aqui dessa ferramenta, se você já utiliza essa ou outras ferramentas, ou se tem alguma ferramenta que você gostaria que eu comparasse com o Profound. E claro que a gente vai fazer esse vídeo aí pra você aqui no canal. E se você tiver algum outro comentário, alguma outra sugestão em relação a conteúdo, deixa aqui embaixo, porque a gente lê todos os comentários aqui no canal. E no próximo vídeo a gente vai continuar explorando essa ferramenta aqui com muitos insights que o Profound pode trazer aí para sua visibilidade na era da IA, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!